sua reação diante da oposição? Quais estratégias você tem para se defender quando a oposição é difamadora? Quem nunca passou por oposição? Na escola, faculdade, no emprego, no negócio. Mas tem oposições que são desleais. Tem oposições que atacam o caráter da pessoa, difamam. E nós sabemos que Deus detesta os difamadores. Sabemos que a difamação, ela traz consigo língua mentirosa, testemunha falsa, semeia discórdia entre irmãos. E tudo isso está relatado em Provérbios 6, 16 a 19, onde diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aqueles que provocam discórdia entre irmãos. São características dos difamadores. Esdras relata o que aconteceu ao retorno do povo em Jerusalém na reconstrução do templo. O povo teve a reconstrução do templo interrompida por conta de perseguidores, por conta de caluniadores, por conta de difamadores. Mas eles tiveram estratégias para combater cada ação do perseguidor. E eu te convido a estudar essas estratégias comigo nessa mensagem. Então vamos dividir a nossa mensagem em 2 partes. Esdras 3 e 4, a adoração recomeça, mas a oposição paralisa. Esdras 5 e 6, Deus confirma, fortalece e completa a obra. O povo se reúne como um só. Uniu como um só homem em Jerusalém. Isso é muito importante. O povo não estava dividido. O povo estava na mesma missão. E por que é importante? Porque quando eles se reúnem e eles reconstroem o altar serve como sacrifício. E o sacrifício à época era de extrema importância ao relacionamento com Deus. Hoje nós temos o livre acesso a Deus através de Jesus. Jesus foi o nosso substituto. Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos apropriamos do sangue de Jesus, estamos perdoados, porque Jesus nos substituiu. Logo, naquela época, o animal substituía o pecado do povo. E esse sistema sacrificial apontava para o Messias. Era de extrema importância que o sistema sacrificial fosse restaurado. É de extrema importância que o templo fosse reconstruído para a vinda do Messias. Então, a história que nós vamos ver nesses capítulos é uma história atemporal. Ela serve de ensinamentos tanto para a época como para nós hoje, porque ela preparou a vinda do Messias. E aí, o impacto disso foi fantástico. Tiveram festas, a festa da cabana, a festa que é do tabernáculos, teve celebração. Restaurar a comunhão com Deus traz celebração, traz adoração. Tiveram ofertas, sacrifícios diários retomados. Então o povo volta a cumprir a lei, o povo volta a ter comunhão direta com Deus. Por quê? Porque foi restabelecido o sistema sacrificial. Logo eles organizam recursos para iniciar o alicerce, a construção do alicerce do templo, buscam material no Líbano, o lugar referencial da época, e ficam alegres. A alegria deles é tão admirável com a construção do alicerce do templo, que
traz uma alegria nostálgica. Alguns cantam louvores com alegria e outros choram por nostalgia, lembrando do antigo templo. Por que essa alegria? Porque a comunhão, a adoração, a oferta está restaurada ao Senhor. De extrema importância para eles. E a frase que ecoa é: Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. Eles cantam, eles adoram a Deus com essa frase. O povo louva, o povo adora o Senhor. Mas o inimigo está trabalhando. O inimigo, com a primeira estratégia, tenta se juntar. E é uma frase interessante: somos iguais. Como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época antiga, quando viemos para cá. Como o inimigo ele é sorrateiro. Ele é esperto, ele fala: somos iguais, estamos juntos, eu sigo a mesma fé que você, adoro o mesmo Deus. Mas aí vem o discernimento. Um combate poderoso contra o inimigo é o discernimento. Zorobabel, Jesuá e demais chefes, não compete a vocês, a reconstrução é nossa. A estratégia poderia ser: entro, causo divisão, e isso para, mas eles bloquearam. Então mudou-se a estratégia. A estratégia agora passa a ser o suborno. Pagaram, versículo 5 do capítulo 4, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então eles subornaram, eles pagaram para fazerem corpo mole, para frustrarem o plano do povo. O inimigo subiu o nível da estratégia. E muitas vezes, esse nível de estratégia, ele está no nível pessoal. Porque é para cada pessoa. Cada pessoa. Então, muitas vezes um está forte, mas o outro não. Isso traz a importância do povo estar um só, em união. É a segunda forma de combater a estratégia do inimigo de frustração, de desânimo. É a união. Cada um animando um ao outro. Bom, aí o inimigo vai para a próxima instância. Aí ele arruma um advogado, aí ele vai processar. E nesse processo, eles vão para o rei. Vão para o rei difamar, deixar claro o que estava acontecendo. E nessa discussão, a carta ao rei deixa claro o que eles pensam do povo. Povo rebelde, povo mau, que vai desonrar, rei. Então eu tô te avisando, rei, eu tô te avisando que esse povo aqui vai te desonrar. Versículo 14. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei. Então eles estão dizendo: o povo está te desonrando. Não é conveniente deixar eles te desonrar. E eles vão além. Eles trazem uma problemática aqui, que até o verso diz isso. Ele diz assim: consulta, rei, consulta aí nos seus arquivos, e aí o rei vai saber quem eles são. O rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade de rebelde, problemática para os reis e províncias. Um lugar de revolta. Estamos informando o rei. Quem são eles? São caluniadores, difamadores. Pessoas, inimigos, opositores que querem destruir. E o rei consulta.
O rei consulta e envia a resposta e bloqueia a obra, do templo. A adoração a Deus mexe em todos os aspectos do mundo. Ela mexe diretamente com o inimigo. Então, a gente chega à nossa primeira verdade. Jesus, o nosso substituto, entregou sua vida em amor por nós. Jesus, o nosso substituto, entregou sua vida em amor por nós. Quais estratégias o inimigo tem usado para impedir você de adorar e de lembrar que Jesus tomou o seu lugar na cruz por amor? E por que você ainda permite que essas mentiras façam você esquecer o que ele já venceu por você? Quais são essas estratégias que te impedem de adorar, de lembrar que foi Jesus que tomou o seu lugar na cruz? E essas mentiras que te impedem de lembrar o que Jesus já fez por você? Onde você permitiu que o desânimo, a oposição ou a voz do acusador diminuísse a sua adoração, como se o sacrifício substitutivo de Jesus não fosse suficiente para te levantar, purificar você e trazer você de volta ao centro da vontade de Deus. Segunda divisão, Deus confirma, fortalece e completa a obra. Depois desse tempo, os profetas, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para encorajar o povo a recomeçar. O plano é de Deus, a obra é de Deus. E nós notamos em Esdras 5 que eles profetizaram e logo Zorobabel e Jesuá voltaram a reconstruir o templo. Mas aí o governador, o Tetenai, ele, preocupado com essa ação, ele vai averiguar. A prefeitura da época vai lá olhar, deixa eu ver como que tá, o que você está construindo, você está com um projeto, com um engenheiro, recebeu a permissão da prefeitura. E isso foi feito de forma mais legal agora, uma forma mais jurídica, uma forma mais clara. Por quê? Porque quando eles vão averiguar, vão olhar e pedem, eles dão a oportunidade do povo se defender. Dá a oportunidade para que o povo escreva e se defenda e faça sua autodefesa. Agora entra a justiça. Então agora o advogado de defesa pode ir lá, pode mandar a carta ao rei, pode pleitear o que o povo está pedindo. E nisso, eles falam, rei, busque nos seus arquivos. Olhe aí, veja se não tem um decreto que nos restitui, nos dá a permissão de reconstrução do templo, nos devolve os utensílios do templo e até nos custeia. E logo a resposta vem. O decreto de Dário vem no capítulo 6. E o decreto de Dário no capítulo 6 deixa claro. E os fatos que eu quero destacar aqui no decreto de Dário é: o templo seja reconstruído. Eu vi no decreto, está decretado, tinha alguém lá atrás que autorizou. E quem se levantar vai pagar com a sua casa. E ainda, os custos é da tesouraria do rei. Todos os custos vão ser pagos pela tesouraria do rei. Ou seja, eles não só ganharam permissão, eles ganharam formalização, proteção e os custos pagos.
Quando Deus está na obra, quando Deus está no projeto, é além, ela excede o entendimento, além do que nós pedimos, que traz para a parte principal da história. Lembra que eu falei lá no início? Deus estava arquitetando a reconstrução do templo porque precisava do templo reconstruído para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus, para o sacrifício. E aí o templo é dedicado ao Senhor. E aí o templo volta à sua função. Os levitas fazerem os trabalhos, os sacrifícios, o povo com seu sistema sacrificial restaurado, que aponta para Cristo. Vem a celebração da Páscoa, que é o ápice. O ápice da lembrança do substituto, o Cordeiro. O Cordeiro que morre para perdão dos pecados. O povo festejou a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é extremamente ligada à nossa ceia, quando a gente festeja a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo participa e o povo fica feliz. Com isso a gente chega ao nosso segundo princípio. Deus sempre abre caminhos para a reconciliação. Deus sempre abre caminhos para a reconciliação. Qual área da sua vida você precisa retornar com coragem à palavra de Deus? Qual área da tua vida você precisa retomar com coragem e levá-la em submissão a Deus? Como você pode celebrar com mais profundidade a fidelidade de Deus ao contemplar a obra que Jesus e Ele iniciou em você? Como você pode celebrar com mais profundidade a fidelidade de Deus ao contemplar a obra que Ele iniciou em você? Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem.